O Filho de Deus não é Maria, nem profila da Bahia, não é Papa nem pastor. Jesus Cristo é o Senhor. E terminamos o quê, pô? A saidinha, já estamos aqui, a primeira noite. Mas ontem foi muito duro. Não é daqueles dias que eu volto em casa feliz. E o que é que me faz feliz? Antigamente é o que eu via que me alegrava o meu coração. Hoje já não. Quem sabe? Hã? O que é que me faz feliz hoje? O que me faz sair da igreja alegre? Pronto. Termo certo é esse. Hã? Antes é o que os meus olhos contemplavam. Cura as pessoas? Nada. As curas sempre existem. É cura. Como se o homem do São Tomé disse: os doentes sempre os tereis. Aqui eu estou a dizer: as curas sempre não os teremos. As temos. Santidade? Não. Santidade vamos alegrar com. Se isso já é uma natureza. Alguém disse conversão. Conversão como? Se você não vê com os olhos físicos quem se converteu, quem não se converteu. É, Silvestre. Conversão! Vai entrar naquela laia aí do quem? Dos pentecostais e os neopentecostais. Aqueles que disseram: eu te aceito, ó Senhor Jesus. Passaram no altar, se prostraram e disseram: grande a colheita. E vão publicar o número. Se converteram, aceitaram Jesus, 2.000 pessoas na cruzada, todos, grande a colheita. Não, conversão. Quando alguém se converte, você nem sabe que a pessoa se converteu. Tem vezes que nem a própria pessoa sabe que se converteu. Estava a falar que no passado terminava a reunião e tem vezes que eu voltava triste e tem vezes que eu voltava alegre. Mas hoje tem vezes que volto triste, tem vezes que volto alegre. No passado eu me alegrava. Olha, Jeremias K2 acertou. É o jugo que me faz ficar voltar triste. Aliás, sim, angustiado. E quando a unção é muito grande, o jugo é quebrado. E quando o jugo é quebrado, há uma alegria no Espírito Santo. Amém? Só que vocês não conseguem notar o quanto eu estou triste e quanto eu estou alegre. Essa tristeza é resultado do jugo e esta alegria do resultado da unção. Talvez a alegria pode se sentir um pouco na adoração, fico mais solto, não sei o quê, no louvor. Senão, eu não gosto de louvar quando a unção não está aí. Você não viu a reunião de ontem, cantei pouco. Ah, então vou vos dar um sinal. Quando você me vê na libertação, estou a adorar muito. A unção não é porque eu estou a ver os milagres, não. Eu sinto por dentro. Tem vezes que não tem unção, mas milagres é tremendo. Não é que a unção não está aí. A unção é permanente para curar. E já vos falei o que aconteceu quando você recebe um dom. Esse dom não depende já do ganho. De nada, senão é como mais ou menos as águas do rio. As águas do rio estão a correr naturalmente. Você não precisa sentir. Não precisa sentir unção para curar o enfermo. Mas tem aquelas manifestações espontâneas de Deus. A pessoa não tem o dom. E Deus lhe usa uma vez a outra.
já passei isso. Então você sente a unção, a virtude, e é um testemunho interior dentro de ti. A fé aumenta, você sente muita fé e você parte até para um cadáver. Mas quando já tem a unção, não precisa sentir. Você já se move naturalmente. Quando tem, aliás, o dom. E o dom tem consigo a unção. Não precisa sentir um afeto. Mas o jugo, ele traz tristeza na alma. Jugo na pregação, jugo no horário, jugo no ministrar, jugo na adoração. Então, o homem não consegue se alegrar no Espírito Santo. E quem já experimentou as duas naturezas, viver debaixo da unção e do jugo, sabe essa diferença? E o que ele faz? Corre para ir buscar a Deus. Ele só quer ficar num lugar em ações com Deus. Ele quer falar com Deus. Ele quer se livrar daquele estado. E ele, conhecendo o segredo, que é só na oração, é só no contato com Deus, na presença de Deus, não para ir louvar, mas para ir orar. Então ele corre e vai fazer isso. São muitos anos, pá. Eu não tenho letra, não tenho teoria. Tive teoria um dia. Agora a teoria se transformou em prática. Essa experiência está dentro de mim e eu já sei o quanto é que é. Sabe quando vocês estão a cantar muito? Sim, mas eu nem penso que as pessoas não cantam quando mais ou menos tem jogo. Mas dentro de mim só está a falar, só falam assim. Eles se pudessem entender, iam se calar para mandar o queima-queima. Então por isso você vê que ontem, espontaneamente ou esporadicamente, louvei, mas sabia que quando tem um jogo, o louvor é muito esforçado. Quando tem jogo, o louvor, em vez de alegrar o coração, ainda aumenta mais a tristeza. O esforço é maior que a pessoa vai imprimir para tirar o fôlego na canção e depois aquilo cansa. E o louvor também não sai com aquela vibração para influenciar os outros. O lugar fica abafado, as pessoas ficam cansadas, as pessoas ficam sem vontade de cantar. Amém? Mas faz parte do quê? Das nossas lutas. Como diz o dito Maranjal, das guerras do Marcelino. O Marcelino tem uma caminhada. Enquanto não terminar a caminhada, vamos continuar a viver sobre essas duas naturezas, ou essas duas fases. Como disse Paulo. Paulo fala disso, né? Tristeza e consolo. Aflição, consolo. Então, vivemos disso. E não pense que quando terminar a caminhada haverá paz perpétua e perfeita. Não, ou plena, nada. Enquanto tiver sangue, continuarás a viver debaixo. Paulo chamou o corpo como um jugo. O corpo humano, Paulo chamou de. Como é que é? Chamou de jugo. Livrar-se desse jugo. Hein? A carne da condenação. Ou então o corpo da condenação. Paulo chamou o outro corpo futuro, habitação celestial. Então essa é a habitação terrena, a habitação da alma, né? Então, mas graças a Deus, e não pense que o homem desiste, o homem como eu experimentado, que deixa de fazer as coisas porque não estou a sentir. Não, eu não vivo mais por sentir. Mesmo que eu não sentir, eu estou a avançar. E graças a Deus. Só no louvor. Louvor não gosto de avançar.
onde tem jugo. Sei o quão é difícil louvar hein, sem graça. Estás a ver quando eu mais ou menos eu saio do meu santuário com um jugo, uma tristeza, uma aflição. De maneira nenhuma vai me ver a pegar a viola aí. Mas quando você me vê que peguei na viola e já está a vibrar, alguém está feliz, louve. Alguém está triste, orem. Liguem já os TikTok e vamos começar a pregação. Ainda não comecei a pregar, isso é só conversa. Liguem o TikTok para os nossos irmãos na diáspora africana e não ocidental não. Chamamos ela da colheita africana. Amém. Africanidade. Sabe como é que os meus detratores estão a me comparar agora? Eu só estava a rir, né? Eu falei, oh, então eles estão a reconhecer que o homem. Só que aquele reconhecer que o patamar sempre trazendo confusão. Vocês conhecem os angolanos. Eu- o Mário estava a falar comigo outro dia, aqui em casa, sei lá, na igreja ou aqui, não me lembro mais. Disse que, parece que é na igreja, lá na roda. Disse que fizeram um post e disseram os 4 homens mais perigosos da África. Colocaram lá Steve Joshua, colocaram lá David War, colocaram lá Cacu Felipe e eu me colocaram como quarto. Eu não sei a linha, como é que eles meteram a numeração, mas eu sei que eu, também não sei se é assim, né? Mas o Mário citou-me como quarto. E eu perguntei ao Mário, mas eles ao tentarem agora, tiraram-me daquela linha, havia já uma classificação antiga, você se lembra, né? Dos, dos maiores falsos profetas de Angola, como é que eles diziam, onde estavam os Eliseus e eu, não sei o que, estou nem calado. Agora, quer dizer que eles reconhecem que o meu nível já não é mais de Angola. Quer dizer que eles trabalham por, estás a ver que é? Homens que trabalham por aparência, ou então por aquilo que os olhos lhes mostram. Eles como estão a ver essa movimentação agora. Eles estão a ver que a minha praia já não é Angola. É muito mais que isso, que é africana. Então me levaram. Quer dizer que eles, não é porque receberam revelação, fizeram como fez o, o Lucas, uma investigação minuciosa com a espiritualidade. Não, mas eles até nem investigação sem espiritualidade fazem. Viram, mais ou menos posso dar um exemplo. O exemplo concreto é se olharmos para o Sousa Jamba, e mais o britânico aí, que a gente estava pensando que é americano, mas aqui tem péritos, já entraram, descobriram que é britânico. Você vai ver que esses dois, esses trabalharam, mas os outros são preguiçosos. Se o propósito para ambos é o mesmo, a diferença é que esses outros investiram. Qual é a investigação? O investimento que eles fizeram. Não pegaram e começaram a falar sem conhecimento da causa. Estudaram o homem,
procuraram os vídeos antigos e tal, e não sei o quê, pá, pá, pá. Não falaram somente do jejum, mas também falaram algumas coisas, como o jamba, né? O jejum é a porta, mas falou muita coisa. Falou tanta coisa. Você vê que é um investigador e fez um investimento. Não que ele seja homem de Deus. Esse é mesmo Deus, mas porém, você vê que fez a diferença, assim como o britânico. Agora, vê os outros que estão a publicar o meu jejum, as minhas mensagens de louvor, esses não sabem nada de mim, só pegaram, estão a cabular, pronto. Estão a copiar alguém que fez investigação, pega, pronto. Não, ele está a comer, eu também vou comer. Aí, che, estás maluco? O que você sozinho que vais comer? Eu também. Ele está a arrastar multidões. É só falar dele. Alguém disse que é só colocar a minha fotografia no TikTok ou no Facebook. Já vão lá muita gente a pedir amizade, a pedir não sei o que, a pedir oração, a pedir contato, não sei do que. É só uma foto. Então, aqueles que caçam fama já descobriram que tem um homem que pode te dar uma garantia e crédito. Mas esses imitam, pegam alguma coisa que ele ouviu e lançam. Então é a mesma coisa esses aqui que eu estou a falar. Como eles viram que o meu mover agora é para além das fronteiras de Angola e não somente das fronteiras do Camões ou da língua portuguesa e mais na África, então me elevaram aos maiores falsos profetas africanos. Eu estava a rir, vi a tolice deles, quer dizer, se estão a seguir. E eu perguntei ao Mar, bom, quer dizer que falta só já me levarem aos mundiais. O Mar disse, já não existe mais, assim mais ou menos uma figura mundial que tem um impacto mundial, não existe. E eu falei, e o Benin? Ele disse, não, o Benin já era, já depois que a esposa desvendou, revelou que os milagres eram falsos, os pecados do Tibijoso, disse que perdeu a credibilidade e tal. E aí eles estavam a discutir com o arcanjo disse, não, mas passa, arcanjo é outra pessoa. Disse, não, mas ele ainda está, não sei o que, no topo mundial. Disse, então o Marta disse, você não está vendo que nunca mais fez cruzada, só agora. Ele ainda tem credibilidade na África, mas em outros lugares. Aí eu como não entendo essas coisas, né? É. Então, segundo o consenso, a explicação do mar, não existe mais nenhum falso profeta, mais ou menos com uma dimensão mundial na sua plenitude, como foi o próprio Ben-Hur no passado. Alguém disse, o Titi chega e até todos riram. Aquele já é um cadáver. Aquele é um homossexual, todo mundo, todos os pecados dele apareceram. E não sei quem e tal. Então, veja como me tiraram no nível dos falsos profetas de Angola e foram me elevar aos maiores falsos profetas africanos. Mas por causa do quê? Por causa daquilo que eles estão a ver. E eles deram uma explicação. Aquele grupo são pessoas que seus ministérios tiveram impacto em outros países, principalmente na África, e geraram filhos fora dos seus territórios, fora das suas línguas. E eu achei algo mesmo certo. Vais encontrar o Tibijoso, tem a semente dele espalhada na África. Moçambique já é o epicentro do Tibijoso. E outro dia perguntei, mas por que Nigéria fica distante de Moçambique? Como é que Moçambique houve uma grande influência do Tibijoso? Parece que me responderam, né? Com a da África do Sul, aí Malawi também, não sei o quê. Não que Angola não teve. Angola também teve muita. Mas esses países como Moçambique, Congo, é mais, né? África do Sul, Zimbábue, Zâmbia, gerou, porque até nesses países o Tibijoso gerou falsos profetas que também alcançaram uma prominência muito grande nos seus países. Enquanto que Angola, ninguém conseguiu cobrir o país todo com a imposição das mãos do Tibijoso. Quer dizer, não conseguiu superar as igrejas tradicionais, como, não digo católica, que é quase insuperável na África, naquela altura. Só a Estênia que vai bater ele. Mas estou a falar das evangélicas, então aqui tinha a Universal, a Pentecostal, e depois também Simão Toco, o Sétimo Dia, também aqui é muito forte. Então,
a própria as testemunhas de Jeová. Agora, o maior falso profeta, discípulo do TB Joshua que teve aqui em Angola, é o quem? Quem é? Esse que estava a procurar a porta na parede. Qual é o nome dele? São dois, né? Esse mais o Eliseu e o quem? O outro é quem? Esse mulatinho aí. Tony Calado. Esses são os maiores falsos profetas da semente do TB Joshua. Mas esses também não tiveram impacto nacional. São desconhecidos. É mais só em Luanda, um pouquinho também. Então, depois vem os outros, vem aí o demônio chamado Cabeia e não sei quem. Eu falei os primeiros que estão na linha de frente, que estavam, né? Agora você veja. Antes me compararam com os discípulos do TB Joshua. Ou me meteram na mesma linhagem. Os grandes falsos profetas. E são pentecostais que fazem isso. Os grandes falsos profetas de Angola. Depois, agora me tiraram os grandes falsos profetas da África. Os homens mais perigosos que a África já teve. Então eles explicam que esses 4 influenciaram, tiveram discípulos, ou têm os que vivem, discípulos em outros países fora dos seus territórios e outras línguas. Eu estava a rir, né? Ele diz, então eles vão acompanhar o movimento do homem, estão a acompanhar o crescimento, estão a acompanhar a evolução da igreja do Deus vivo. Coitado deles. Então eles dão trabalho, pá. TB Joshua teve vários discípulos em quase todos os países africanos. Debaixo do Sara. O Quem também, o David War também. Não muitos. Aquele passou mais fraco. Entre eles, os 3. Ele também tem, mas Caco Felipe é muito forte. Tem discípulos em várias nações. E eles agora me pegaram e disseram, não, ele também tem prominência na África, fora da língua portuguesa, fora do território angolano. Veja como eu estou a lhes dar trabalho. Quer dizer que, por que eu estava a sorrir tanto? Eles reconhecem que eu não estou mais ao nível, né, das igrejas deles, dos seus líderes. Estou a falar nível no tocante às escadas, que eles não são de Deus. Por isso, quando estou a falar nível, não pense que eles são de Deus e eu lhes passei no nível de Deus. Não. Já vos falei que o mundo espiritual tem hierarquias. O do mal e do bem, então a escada é a mesma. A escada é a mesma, não. Tem 2 escadas, pronto. As dimensões, os níveis são os mesmos. Ok? Os níveis são os mesmos. Aqui essa escada tem 24 degraus. Esse também aqui tem 20. Esse tem 12. E não sei quem. E pronto. Porque o dia tem 12 horas só. A noite também é 12, né? A noite é para todos. O dia é para todos também. Então, mas é trabalho grande. Então não são esses que disseram que eu era um pobre, miserável, que eu tinha inveja do TB Joshua. Quando eu falei no monte que o TB Joshua era falso profeta, os angolanos me bombardeavam, irmãos. Diziam que você é um invejoso, você é um pobre, miserável, não tem poder, não tem dinheiro, não tem alma, não tem igreja. Estás aí a morrer aí no deserto, foste fugir aí por falta de guerra de povo, foste esconder lá na mata, a fingir que estás a jejuar, afinal é vergonha. Agora você fica aqui a atacar o grande profeta, o TB Joshua, o homem poderoso, reconhecido no mundo. Pá. Você não está no nível do TB Joshua. Você está a procurar fama atrás do TB Joshua. Você quer aparecer. São esses agora que me levam ao nível dele. Então não disseram que eu era pobre, desgraçado. Então, graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, começando no versículo 6. O último capítulo do último livro
no versículo 6. Não, você não entendeu. O último capítulo do último livro sagrado, que chamamos de Bíblia, o conjunto de livros sagrados, no último capítulo, o último livro, e no seu versículo 6. Diz a palavra de Deus: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Em breve. Veja que esta é a conclusão de tudo que foi mostrado a João. O anjo estava a concluir e anunciou a João que tudo que te foi mostrado são palavras fiéis e verdadeiras. Fidelidade no cumprimento. Verdade porque é palavra de Deus, que provém de Deus. Porque Deus é verdade. O anjo estava a dizer, vão se cumprir essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Por isso o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Já falei várias vezes para aqueles que achavam que o Apocalipse, as revelações estavam já a acontecer naquele tempo, e porque não sei quem, no tocante mais ou menos como a mulher. Do Apocalipse 12, outros acharam que a igreja existia, quando o anjo estava a mostrar essas coisas a João. Quer dizer que essa mulher estava vestida de solo, grávida, e naquele momento, e pronto. Só eu cheguei e disse, olha, o livro de Apocalipse não tem nada do passado, senão presente daquele tempo, o que estava acontecendo, claro, e isso não é profecia, são factos, profecia é o que ainda não aconteceu. Algumas coisas nos seus primeiros capítulos, como as 7 cartas, aquelas coisas estavam a acontecer, elas existiam, e vieram os pentecostais e acharam que são fases, são tempos da igreja, as dispensações da igreja. E muitos ainda continuam a considerar que a 7ª igreja iria se manifestar, a igreja de Laodiceia. Teremos a Laodiceia, teremos a Filadélfia, teremos, já passou, não sei o quê. Tem uns até que começaram a contar já, como os William Branham e outros, não sei quem, os Cacau Felipe e outros, começando por quem? Pro Paulo, saíram de Paulo, até nem meteram lá Pedro. Paulo é a primeira igreja, depois veio, quem é? O reformista. O reformista, que sei lá se quem, o Martin Luther, Wesley não, metem lá só uma quem, o sueco, o Luther e depois o quem? E o Calvino, porque não sei o quem. Eles foram contando, está a ver como igual são adventistas, que eles criam cálculos mentais para descobrirem a revelação, fazem cálculos de números e não sei de quem, papapá. Aí eles também fizeram isso. Chegaram até não sei se quem, até William Branham, que é o 7º. Por isso William Branham se considerou o anjo da 7ª igreja. Ouviu? Começaram com Paulo e chegaram até William Branham. E sabe o que aconteceu também? Só que eles não conseguem falar abertamente, os discípulos do William Branham. Eu não sei se ele que ensinou essa besteira, essa aberração. Ele considera que esses 7 faziam parte da divindade. Que Deus não é só 3. Que Paulo era Deus, William Branham também é Deus. E que o William Branham era a última igreja. Quem já ouviu isso?
Eu li muito o quê? Aqueles manuscritos das suas pregações. Lá não aparece tudo nitidamente, tudo camuflado. Mas na sua interpretação, os seus discípulos é que, sei lá, se falava em off, ok? Então, lá ele nem, nunca vi nenhum manuscrito ele assumir que ele é Elias. Não existe. Eu investiguei, li quase tudo. Não vi nada onde ele disse que ele era o Elias, nem tampouco que ele era o anjo da sétima igreja. Agora, ele falou, parece que foi numa pesca e uma caça onde viu quantas águias que ele viu. A história daquela águia, viu? Vi a revelação na águia voar. A águia que voou, não sei se apanhou uma presa e porque não sei o quê. Tá, tá. Olha só, isso é uma aberração muito grande. Coisas tão fúteis se tornaram uma doutrina para milhões irem para o inferno. As 7 cartas não são históricas. Esquecem da história. Mais ou menos proféticas. Não existe nada disso. Existiram essas igrejas. Agora ficaram na história, claro. Fazem parte da história do passado. Hum? Não, estamos agora a viver o tempo da última igreja. Por isso apareceu um falso, ou então um discípulo do Cacô Filipe a dizer que William Branham, como eles sempre todos assumem. Estou a falar a conversa do Rui com o outro aí. Disse que William Branham é o Elias e não sei o que. E o Rui lhe falou assim, como então o Elias que veio restaurar a igreja e já morreu e a igreja ficou... Como é que ele vai conseguir restaurar então a igreja? Ah não, vai restaurar nos corações. Nos corações como? Hã? Se os próprios tais pastores que estão a pregar a mensagem dele, todos são fornicadores. Hã? Camalândoa é um fornicador, feiticeiro. Então, mas isso tudo são as heresias, é isso que Paulo fala, que a obra de cada um será provada no fogo, pelo fogo. A obra que for queimada vai sofrer detrimento. O tal que a edificou importa que seja salvo, mas pelo fogo. Então a obra queimou, sofreu detrimento, infelizmente. E todos condenados, indo para a cova. Mas veja que o anjo disse as coisas que em breve hão de acontecer. Eu disse que como as cartas e a adoração que se faz no céu, aquilo não são profecias, não. Ele viu como é que os anjos se posicionam, como é que é o céu, a estrutura, a hierarquia lá no trono, tudo isso. Mas depois começaram as revelações das coisas que em breve hão de acontecer. Em breve. Então, coisas futuras e não presentes naquele tempo. Por isso o anjo disse, ou então Deus falou, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Que o cumprimento seria um facto. Aliás, o próprio Jesus disse, nem um tio nem um jota vai se omitir na lei, sem que tudo seja cumprido. E vieram os adventistas que mal compreendem os intentos do Senhor, disseram que a lei tem que se cumprir. Mas qual cumprimento da lei que eles estavam a servir? Talvez há cristãos também, evangélicos mesmo, que se deparam com vários versículos ou então matérias que não têm como ele avançar. A única coisa, e faz o bem, tem que fechar no entender para você não cair no erro, né? Mas eu vim vos explicar tudo. Quando Jesus disse que nem um tio, nem um jota vai submeter sem que tudo seja se cumprido. Então, a falar, a lei dos profetas, as profecias que foram dadas na dispensação da lei, que também que é dos profetas, se cumpriram em Jesus Cristo. Moisés disse que o Senhor, vosso Deus, vai vos levantar um profeta como aquele que não ouvir a voz dele, desse profeta vai morrer. E outras profecias que Moisés deu e os profetas a respeito de Cristo, a respeito da sua igreja,
É isso que Jesus estava a falar. Nenhum tio, nenhum Job vai se omitir sem que tudo se cumpra. A lei e os profetas. Mas eles disseram, não, como é que você... Jesus disse que tem que se cumprir a lei. Mas qual lei? E eles ainda vão te explicar, tem a lei cerimonial e tem a lei... Agora entendi porque que eu fui um exímio leitor na minha conversão. Quer dizer que eu precisava saber dessas coisas para depois condená-las. É isso que Nicodemos falou. Alguém poderia condenar a nossa lei sem primeiro a ter conhecido? Eu li muitos livros dos adventistas, li Testemunho de Jeová, não, só no passado, antes que entrasse no caminho. Li tudo. E isso me ajudou a entender a cada caminho da condenação. Vocês controlem só. Todas essas doutrinas que pareciam ser muito fortes para os ignorantes, claro. Todos os ignorantes achavam que os testemunhos de Jeová eram muito fortes, suas doutrinas muito fortes. E também os ignorantes achavam que os adventistas eram muito fortes, eram zelosos, observadores da palavra de Deus. E depois apareceram outros como o Universal, que também tiveram uma doutrina muito forte. Quer dizer, doutrina onde as pessoas se revêem. Então me refiro a isso. Porque há doutrinas que as pessoas não conseguem, a própria doutrina não consegue domesticar a pessoa. Esse exemplo que eu dei aqui dos tais quatro, dos tais, que eu não estou lá, que eles falam, também carregam essa peculiaridade. Você encontrar as pessoas que seguiam o tibijoso, falavam como tibijoso, vestiam como tibijoso, criavam cabelo, ministravam como tibijoso, até os angolanos que nunca nem foram em inglês, na Nigéria, o português já mudava, tipo um português daquele que fala inglês. Por causa do quê? Imitação. É só na Universal, é só ver. José. José era eu acho que José era um verdadeiro brasileiro carioca. Os matucas que eram pastor. Eu mesmo, você pode sentir um pouquinho no louvor e na oração. Só na pregação que não tenho nada. Então, são doutrinas muito fortes que conseguem, tá vendo? Fazer com que as pessoas sejam domesticadas. É incrível. Você vê o pregador da Yurdi, todos eles são defeituosos, os pastores. Eles pensavam que aquilo era a forma vaidade, ou então, afinal ele diz, mas ele é um defeituoso. São doutrinas muito fortes. E essas doutrinas tão fortes que são, sem Deus, quer dizer que arrastaram muita gente. E são as doutrinas onde as pessoas são difíceis para lhes arrancar daí. Isso tem a ver com as alianças, com os pactos que os seus fundadores fizeram. Ou então o nível espiritual que eles alcançaram no satanismo. Então leva as pessoas a serem presas de tal maneira até não somente no físico, ou então nas três dimensões humanas, espírito, alma e corpo. Até as mentes deles são cauterizadas de tal maneira que eles não conseguem nem pensar. Suas emoções e sentimentos todos levados cativos à obediência à falsa doutrina. O Evangelho faz isso. O diabo é imitador. Por que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos? Porque aqueles que viram Jesus estavam a ver os discípulos de Jesus, fizeram uma comparação, uma analogia e viram que tinham comportamentos semelhantes ao mestre deles. Como eles pregavam, como eles falavam, como eles não sei quem, a vida que eles levavam. A diferença é que essas falsas doutrinas domesticam as pessoas para a condenação, mas, porém, o evangelho verdadeiro, genuíno, não o falso, faz com que as pessoas se tornem o próprio evangelho. Porque as doutrinas têm muita força. É só ver o que aconteceu no tempo do comunismo.
as pessoas que deram o marxismo, o leninismo eram ateus assumidos fortes defensores do leninismo, do Marx, defensores dos ideais do comunismo primitivo e não sei o que, comunismo não sei o que, industrial, que, inimigos do capitalismo, defensores terríveis. Assim como Eduardo Santos era um grande comunista por causa de se formar na, na Rússia. Mesmo no seio do regime, nem todos eram 100% comunistas. Eles se conhecem. Aqueles que beberam do comunismo, aqueles que tiveram mentes totalmente transformadas ao comunismo, defenderão o comunismo até a morte. Isso é o resultado do pacto do quem? Do Marx e a seguir também do Lenin. Quer dizer que a doutrina se tornou tão forte e a vida dos homens, os homens estão dispostos a morrer por ela. É só ver o islamismo. É o resultado do pacto do quem? Do Maomé. Que o feitiço dele não era pequeno feiticeiro que abriu uma religião, mas era um grande bruxo, um grande marabu. Então é incrível, todos eles totalmente domesticados, estão dispostos a morrer, inclusive por isso. Então vais nas igrejas evangélicas, vais encontrar algumas têm essas características, outras não. Mas eu disse que o diabo é imitador. Por isso o cristianismo é viver Cristo. E quem vive Cristo se torna como Cristo. Anda, por isso o próprio Jesus disse, sede santo como é santo o Senhor, vosso Deus, que vos chama. E perfeitos como é perfeito o Senhor. Entenderam? Aliás, o próprio Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Você está a seguir os passos. Quem seguir os passos dele? Viver como ele viveu, andar como ele andou, falar como ele falou. Aleluia. Ouviu? Isso não é algo exterior. Há doutrinas que não conseguem domesticar as pessoas por dentro. Mas há doutrinas que conseguem domesticar as pessoas por dentro e por fora. Há umas é só por fora. E esses por fora é superficialidade. Quer dizer que as pessoas podem mudar repentinamente. Esses são chamados aqueles que são, como disse Jesus Cristo, são as canas agitadas no deserto. E disse, Paulo disse que os meninos são levados por vários ventos de doutrinas, mas os mais velhos não. Vêm ventos de doutrinas, eles estão firmados naquilo que eles acreditam. Ouviu como é que é a inteligência de Satanás? O que ele fez? Por isso que, para resgatar esses povos, precisava de alguém que aprofundasse o cristianismo. Um libertador que aprofundasse o cristianismo. Que tivesse uma elevação muito grande com Deus, para que pudesse resgatar esses povos. Pá. Veja, por exemplo, o que acontece na Igreja Católica. Na Igreja Católica tem dois povos, exceto dos sacerdotes. Vamos falar, tem três. O primeiro grupo é dos tais chamados católicos, e nem sabem nada do catolicismo. Foram batizados, talvez, não sei o quê, mas que não beberam do tal catolicismo. E esses aqui são os que se convertem facilmente quando vem o Evangelho. Mas tem uns que, chamado, como é que é? Os devotos. Não são muitos, são poucos. Os devotos vão encontrar profundidades de Satanás. Envolvimento com a doutrina católica 100% defende ela. Esses são os que dizem católicos uma vez e para sempre. É assim, né? Há um ditado que estão a dizer, uns só vão imitando, mas os próprios promotores dizem católico até a morte. Vais encontrar também isso nos sacerdotes, ou então nas devotas, as madres, os padres. Por isso você vê que não é fácil sair um desses aqui. Eles podem sair, é difícil abandonar o catolicismo. A única coisa que eles podem fazer é ficar em casa. Nem vai mais na católica, também não vai numa outra. Por quê? Porque eles beberam de tal maneira, ficaram transtornados. Para eles já não existe mais uma coisa boa, não existe mais uma igreja diferente do que aquele. Não existe, mesmo que ele viu tanta barbaridade, tantos pecados, tantos crimes que ele viu e também participou, mas ainda continuará a defender. Eu sempre falei, e volto a falar aqui, descobri também uma doutrina que foi muito forte em Angola, que é do Savimbi. Estás a ver? Eu falei outro dia, estás a ver esses todos savimbistas, Raudanda, não sei quem, o tio dele.
aqueles que teriam traído a UNITA, continuavam a amar a UNITA. Foram circunstâncias que lhes levaram a trair. Circunstâncias da vida. É? Por fora tinham mudado, mas por dentro continuavam a amar. É incrível. Por quê? Porque a elevação do Savimbi não tem como também um homem que alcançou o sol. Pá. É? E por isso as pessoas, ele poderia estar a falar com a boca mal da UNITA, mas com seu coração totalmente apaixonado. Aquelas pessoas que viveram na jamba, nas matas. É? Não é brincadeira, não. Eu vi, não é meu tio, mas que tem, sabe que quando ele também foi o nosso primeiro mestre lá no bairro Bom Jesus, depois que ele saiu, entrou lá o outro, da Igreja Católica, depois se tornou famoso, né? Esse teria sido preso com um padre e foi levado até Jamba e foi domesticado, e quando vieram, foi lá uma comissão das Nações Unidas para tirar o padre e ele não aceitou voltar. O padre foi direto para a Itália. Ele disse, não, eu aqui não saio. Vou trabalhar aqui. Vou continuar a pregar o evangelho aqui. É incrível. As pessoas disseram, não, assim, lhe ameaçaram. E não sei o quê. Quando ele voltou, é do meu bairro, é nosso cota, já morreu também. Quando ele voltou, eu vos conto muita história, né? Quando ele volta, em 92, ainda amavam. Ninguém conseguiu tirar aquilo. Então, as pessoas diziam, então afinal de contas não era porque foi forçado, com a boca falava, vou ficar, mas o coração a chorar, porque tinha uma pistola atrás, não sei o quê. Não. É incrível. Por causa de doutrinas que seus fundadores tiveram uma elevação muito grande, espiritualmente falando. As pessoas morrem aquilo. Só mesmo o Evangelho, e o mesmo Evangelho também tem que ter profundidades para libertar. Já vos falei que as cadeias não são iguais. As prisões no mundo espiritual não são as mesmas. Assim como no mundo físico existem prisões mais superficiais e prisões mais profundas. Tem prisões de alta segurança, prisões não sei de quem, prisões não sei... Assim também no mundo espiritual. Então, saibam disso, que cheguei até de falar disso, parece que nem está no que, né? No que eu estou, comecei a falar, mas pronto, valeu, mais um conhecimento aí para vocês. Então, diz Jesus, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Viu? Este livro é uma profecia. As profecias, como já falei, são coisas que ainda não aconteceram. São coisas que são preditas agora, mas não são de agora. E disse que aquele que guardar essas profecias, as profecias desse livro, é bem-aventurado. E ainda disse, estou a vir. Presto, eu venho. Jesus estava a dizer, eu voltarei. Hã? Agora deixa eu vos perguntar ainda. Para aqueles que dizem que eu vou e venho, é o Espírito Santo que se manifestou, que desceu. Quando ele fala que eu venho, o Espírito Santo já estava na terra. E aqueles outros... Há uma passagem que você vê que ele vem para reinar. Aí não tem dúvida. Mas há uma pessoa que diz que não vos deixo órfão. Vou e eu volto. Não vos deixo órfão. Volto para quê? Para vos apacentar. Uma boa ideia. Ok? Ninguém entendeu isso. Mas não quero levar isso aí no mais profundo, porque estamos aqui a evangelizar, inclusive. Estou a fazer as mesmas coisas. Estou a ensinar
Isto é evangelizar. Evangelizar os novos, ensinar os antigos. Mas como tem essa mistura, então os antigos também são sacrificados a não lhes falar abertamente em mistérios para não escandalizar os pequeninos. Mas uma coisa eu quero vos dizer. Ele disse que preste eu venho. E ele viria. Eu vou e venho. Então, ele disse, quando eu vier, é para vir vos buscar. E os idiotas ainda continuam a considerar, porque uns disseram, não, vinda invisível nas nuvens, e vai parar aí nas nuvens. Ninguém vai, como assim, é o nuvem que ele cobriu? Porque não, tem duas vindas, a vinda para não sei de quem, invisível, e a outra não sei de quem, porque não sei, vai... Coitado do cristão, pá. Por isso os judeus andam a vos zombar. Os judeus dizem, esses aqui nem sabem o que eles falam. Cada um fala uma coisa, outros falam isso, outros falam aquilo, outros falam... Então vamos acreditar então em quem? Outro doutor, porque é assim. Outro doutor, porque é assim. É? Então, diz que aquele que guardar as palavras desta profecia é bem-aventurado. E João, que escrevia o livro, disse, e eu, João, sou aquele que vi. Ouviu? João foi claro a dizer aqui, já não está a falar o Senhor, estou a falar eu. Eu sou aquele que vi. E eu vi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. É incrível. E disse-me o anjo, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui não há dúvida, todos sabem o que João queria dizer. Que a revelação era tão profunda, tão profunda, tão profunda. João quis adorar o anjo que lhe deu, que lhe mostrou essas coisas. João quis lhe render a louvor e adoração. E o anjo lhe disse, não faças tal. Não faça isso. Eu também sou um servo como você. Sou vosso conservo. De você mesmo que quer me adorar, dos profetas e de todos aqueles que guardam e guardarão as palavras deste livro. Conservo significa servos do mesmo Senhor. Conservos. O anjo estava a dizer, o nosso Senhor é o mesmo. Então adore-se o nosso Senhor, que é Deus. Adore a Deus. Quantos não fizeram de milhões com essas palavras? Hã? Quantos não escreveram livros com essas palavras? Quantos não enganaram e pensaram que ganharam, mas perderam? Ok. E quantos estão a se enganar e pensam que estão a adorar a Deus quando não estão a adorar a Deus? Adora a Deus. E muitos estão a pensar que adorar a Deus é abrir a boca e começar a falar Hosana, santo, simplesmente isso. Cantar um cântico novo, aleluia, maranata, ó vem Senhor. Muito mais do que isso. Tem que se adorar com a alma. Com todo o teu ser. E só é possível adorar com a tua alma se a tua alma foi santificada. Estou a falar alma, estou a misturar o espírito. Só é possível adorar com a sua alma se você foi purificado. Se você foi redimido. Os que não foram salvos ainda, eles não podem adorar em espírito. Você sabe entender o que significa que Jesus falou?
adorar em espírito, adorar com teu espírito. Não é somente com teu físico. O físico vai se manifestar por causa do espírito ou da alma. E para que o espírito adore a Jesus em espírito, esse espírito tem que ser um espírito que foi salvo. Os que não foram salvos adoram na carne e não no espírito. E se a adoração é na carne, também é falsa, ou então mentirosa. Mas quem adora em espírito, isto é, no espírito, também tem verdadeira adoração. E não é só cantar em espírito, em verdade. Agora o anjo sabia quem é que estava aí. Era um filho de Deus. E que a sua adoração era espírito e verdade. Ou em espírito e em verdade. Senão o anjo nunca lhe diria adora a Deus. Ia lhe dizer arrependa-te. Vai se arrepender. Ah, mas aquilo é pecado que ele queria cometer. Por isso foi impedido. Foi impedido a não pecar. As intenções ainda não é pecado. Quando as intenções são executadas, é pecado. Ou torna pecado. Tiago fala isso. Que só é pecado quando o filho nascer. As concupiscências engravidam você. Mas tem filhos que foram abortados. Mas se esse filho nascer, então o pecado foi consumado. E quando o pecado for consumado, também a morte foi consumada. Então ele queria pecar. E não pensa que queria pecar porque ele queria pecar. Aí entrou também a ignorância. O que é ignorância? Quando você não conhece a coisa. E por isso, as pessoas que pecam na ignorância, também o Deus dos céus alivia as penas. Todo pecado é pecado, mesmo que seja na ignorância. Mas as penas são mais maiores aos que conhecem a vontade do seu Senhor e não os que não conhecem a vontade do seu Senhor. Quem são esses que não conhecem a vontade? São os ignorantes, que fazem aquilo que é errado por não saberem que é errado. Pecaram, mas a condenação, então o castigo é inferior. Pois está escrito, Deus não tem o culpado por inocente. Até os ignorantes culpados não são inocentes, não. Culpados ignorantes. E essa geração está cheia de culpados ignorantes. E culpados conscientes. Não digo conscientes, sei lá, que conhecem. E isso diz o apóstolo, mesmo sabendo que são dignos de morrer. Cometem coisas que são dignas de morte. Não somente isso, mas também consentem com aqueles que as fazem. Agora você veja. A adoração verdadeira é feita pelos filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que foram comprados. E essa palavra, que foram comprados, as pessoas pensam que todo mundo foi comprado. Ah, não, mas Jesus morreu para todos. Sim, Jesus morreu para todos, no sentido que para que todos possam se salvar. Mas nem todos vão se salvar. Porque eles não queriam. Para seres comprado, você tem que aceitar que sejas comprado. Então, um escravo que não quer deixar de ser escravo, vai se libertar? Não. Ele assume, como na lei, e diz assim, eu quero servir o meu Senhor eternamente, até a morte. E aí,
lhe eram furadas as orelhas, o escravo eterno, ou para sempre, segundo a vontade dele. Isso só acontecia com os judeus, não? Israelitas, aliás. Os gentios não. Os gentios eram comprados por dinheiro para toda a vida. A não que aquele que te comprou quisesse te libertar. Agora os israelitas tinham tempo. Quando chegava o ano do jubileu, todos os escravos que tinham seus irmãos que compraram com dinheiro tinham que lhes libertar. É muito forte, né? E aquele que não aceitasse lhe furava as orelhas. E agora nós também somos escravos. Você e eu que fomos comprados. Veja só, nos comprou da escravidão do pecado. Éramos escravos do pecado, do mundo, e ele nos comprou. Ou então nos resgatou. Pagou o preço do resgate. E nos libertou da escravidão do pecado. E nos tornamos agora escravos dele. Só que nós fizemos um pacto, um voto, que queremos manter escravos até a morte. Então, as nossas orelhas foram furadas. Não é para você furar orelhas. Espiritualmente falando, é como que as orelhas estão furadas. Como Jesus se considerou como um homem de orelhas furadas, assim como Davi, na mesma profecia. Minhas orelhas furaste, ó Deus, e o meu corpo preparaste. Para o quê? Para o sacrifício. Pois a oblação pelos pecados tu rejeitaste. O sacrifício dos animais, do sangue, tu rejeitaste. E eis-me aqui para este ofício. E também com os filhos que tu me deste. E eu vou te cantar no meio dos meus irmãos, no meio da congregação. É muito forte, né? Agora você veja. Esses aqui que foram resgatados, comprados, libertos da escravidão do pecado. Esses são os novos nascidos. Esses têm seus espíritos ressuscitados. Agora eles podem adorar a Deus em espírito e em verdade, porque aprenderam a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus. Que não vão adorar outros deuses com vidas limpas, porque foram lavados e continuam lavados ou limpos. E quando abrirem a boca para celebrarem aquele que está assentado no trono e também ao Cordeiro, então essa adoração é no espírito e em verdade. Mas o resto não. O resto não podem ter vozes lindas, sinfonia linda, melodia linda, instrumentais, como é que se diz? De alta qualidade, que tiram um som perfeito. Ainda assim, é adoração na carne e mentirosa. Porque são filhos do maligno, são escravos do pecado. Mas o anjo sabia que João era um redimido e por isso lhe disse: não é a mim, seu ignorante, eu sou teu conservo. Eu adoro aquele que você também adora. Então, se prostra a ele. Adore-o. Aleluia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um som cair. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz, sua paz, ó Senhor. Adore ao Cordeiro. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro,
porque próximo está o tempo. O que é isso? Selar as profecias desse livro. Ocultar, não falar, não explicar, não dar o entendimento. Bom, aqui João não tinha autoridade para selar, como o céu falou ao anjo para que selasse. Os 7 trovões. Não. João, qual a autoridade que João tinha para selar o livro? Hã? Se o livro foi desselado. Sim. Ele que recebeu não somente a revelação e também lhe foi explicado, ou então o entendimento, poderia selar como? Deixar de falar, deixar de ensinar, deixar de escrever, deixar de pregar, deixar de interpretar como lhe foi explicado. Não segundo ele. Ok? Por isso lhe falaram, não selem. Então, não guarde estas revelações numa gaveta. Vai, já está escrito, profetize ainda a muitos povos e nações, porque o tempo está próximo. Mas você encontrar os 7 trovões foram selados, é uma revelação que foi ocultada. Aleluia. É muito forte, né? Por que você não deve selar esse livro? Porque o tempo está próximo. Próximo está o tempo. 2000 anos passaram. E hoje eu posso vos dizer, o tempo está cumprido. Eu vos falei no altar dos 7 dias da criação. Vocês estão a pensar que falta muito tempo? E vocês já estão no tempo. Não falta nada. A humanidade está no tempo do estar consumado. Ok? A humanidade está no tempo de estar consumado. Quero vos dar um sinal que vocês já estão no fim. Estados Unidos da América. A 7ª cabeça do dragão. Acabou. Se fosse a 6ª, então eu iria vos dizer, não, ainda tem, está a vir um reino aí. Está a vir aí uma potência mundial, que é a 7ª. Essa é a penúltima. Não, eu estou a dizer que está aí a América. A 7ª cabeça. América é o 4º vento do céu. Lembra-se da profecia de Daniel, né? Eu vi e os 4 ventos do céu. Eu vi que os 4 ventos do céu lutavam no mar grande. E eu vi do mar sair uma besta em forma de um leão. Só agitação. Primeiro vento. E tinha asas de águia. E foram cortadas essas asas. E se levantou como um homem na terra. Não se tornou homem, como um homem. O leão ficou de pé como um homem. Quer dizer, ergueu-se na terra. Hein? E ainda lhe foi dado um coração de homem. Eu vi o segundo animal que saiu do mar em forma de um urso. E tinha 3 costelas na sua boca. Ele foi dito, devore muita carne. E saiu de lado, se levantou de lado. Vocês conhecem isso, né?
Esses dias vocês ouviram até o Kenya falar que eles rejeitou que ele não era leopardo, não. Ah, tigre. Trump disse, vocês são, mas é um tigre no papel. Nós não somos tigre, não. Nós somos um urso. Depois, o terceiro vento. Se levantou um leopardo. Qual é a nação que tem muitos leopardos? Até os leopardos matam as pessoas. Vocês vão ver que essa nação existe na Terra. É onde? Tem vários países que têm leopardo, mas aquele parece uma cidade do leopardo. É Índia. O leopardo. Hã? E depois se levantou o quarto vento. Um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro. Machucava, destruía tudo que sobrava, pisava, humilhava tudo. Isso é América. Só que uma coisa, João Daniel viu, que na cabeça deste animal tinha lá 10 chifres. E depois apareceu o outro chifre, o número 11. E esse chifre número 11 destruiu outros 3. Viu? América, anticristo. Aquele chifre pequeno é o anticristo, o número 11. E os 10 chifres que vão receber poder juntamente com ele. Está aí no livro do Apocalipse. Uma vez eu fui numa loja dos chineses e eu encontrei, dos mamadous, encontrei os mamadous a dizer, foi aquele ano em que havia uma expansão, uma evolução muito grande da economia chinesa, quando a África toda estava a se endividar. Então eles diziam, não, também já está em tempo, ele também já governou há muito tempo, deixa lá o outro, pá. Falava não em português. Deixa o outro. Foram muitos, muitos anos, 70 anos ou mais, 70 anos, sei lá. E eu achei aquilo muito interessante. Fui um curioso, como o Davi. O que é que vocês estão a conversar? Ou como Emanuel, no caminho de Emaús. Eu lhes perguntei. Estava a falar de quê? Eles assustaram, como todos eram toques. Ficaram com medo, né? Sabiam quem é que estava a lhes perguntar. Eu falei, não, esquecem isso. A China nunca vai governar o mundo. Eles todos ficaram em silêncio. Eu disse, a América vai dar lugar à oitava cabeça, que é o reino do anticristo. Esquecem isso. Eles vão ao fim. Ninguém disse que você não sabe nada. Faltou me dizer que homem é esse cheio de sabedoria, como falaram ao menino lá no templo. Ok? Fiz as minhas compras, fui embora e falei no meu coração: seus tolos, idiotas, vocês não sabem nada. Ainda virei para trás para ver se tá eles ainda, eu a andar, eles todos a olharem para mim, silêncio profundo. Eu disse, sou mesmo eu, já. Sou mesmo eu. Você sabia que falava isso a pessoas? As pessoas eram os bruxos no passado que olhavam para mim espantados, e eu dizia, sou mesmo eu, ok? Aqueles sul-africanos, como eu não sei falar inglês, não consegui lhes falar. Eu passei 2 sul-africanos, 2 mais velhos, o outro deu toque. Tá aqui o homem, tá aqui. O outro, pelos sinais você dava a entender, ele estava a dizer que é esse, e o outro assustou. Eu virei, se eu falasse inglês ia dizer, como é que é em inglês? Só mesmo eu. I am, só sei, I receive. Como é que é? It is man. Como assim? Não entendi bem. Yes, I am de não. Ei! Yeah, é melhor deixar assim.
Vocês estão a me mandar muitos textos só para ler, já é um problema. Tá ligado? Então, naquele tempo, lhe foi dito: o tempo está próximo. E eu vos digo: o tempo está cumprido. Por que o tempo está cumprido? Porque passaram já os 6 dias. Quando Deus criou os céus e a terra, e no 6º dia consumou as obras, e no 7º dia descansou. É esse período que é se viver na terra. Esse período não que o homem ia viver. Estou a falar a humanidade no geral. Ok? Importa que Deus repose das suas obras. E a natureza também, a criação que anda atribulada, angustiada por causa do pecado, possa repousar dos seus sábados, possa descansar. E vocês sabem que o ímpio não tem descanso. E a terra só terá descanso quando ele for redimida, ou então expurgada. E a expurgação não é limpar e deixar os pecadores. Tem que limpar os pecadores, como diz a Bíblia, aqueles que têm criado escândalo na terra. E assim a terra vai descansar. E o que é que vocês acham? Os 6 dias já passaram. Passaram os 6 dias da criação. Cada dia 1000. Passaram 6.000 anos. E vocês estão no 7º dia. Com um ligeiro atraso. Mas importa que no primeiro século deste milênio tudo se consuma. Aliás, estou a falar do primeiro século, na primeira metade deste século, e mais 6 anos, (49 para 56 são quantos anos? 7 anos. Ok? 7. Já vos falei dos 7 anos. A chamada 70ª semana de Daniel. Ou então a última semana das 70 semanas da visão de Daniel. Eu é que chamo isso. É 70 semanas de Daniel. Que não tem nada a ver de Daniel. De Daniel porque ele que viu, né? A ele lhe foi dito: você vai embora repousar, é? Tu não vai ver esses dias. Mas a vocês não vos digo isso. Muitos de vocês verão esses dias. Entramos no 7º milênio, no 7º dia do repouso. E agora? Por isso, o anjo disse a João: são bem-aventurados aqueles que guardarem por as profecias desse livro. Vai, não cele esse livro. Fale, porque o tempo, naquela altura, está próximo. Agora eu vos digo: o tempo já não está próximo. Está cumprido. Então, é momento. Poderia vos dar muitos sinais do tempo do fim. O outro sinal é o Elias, que o tempo já está cumprido. Já vos falei do relógio de Deus, né? Como tem muita gente nova, podemos repetir. Vós dizeis que Israel é o relógio de Deus. A figueira, a figueira vai brotar, a figueira.
Jesus não falou que a figueira vai dar frutos como sinal. Jesus disse: quando vocês verem que a figueira já está a brotar, é porque está próximo o verão. Então, se a figueira já brotou, acabou. Não tem nada a ver mais como um sinal. É só esperar só o verão. E o verão é que dá frutos. E a figueira já brotou. Já, já. A figueira tinha secado. Nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Porque não era tempo de dar frutos. Alguém vai dizer qual culpa que ele tinha. Paulo explicou bem isso aí. A queda deles é para o vosso bem. Paulo disse: vocês gentios estão a rir os judeus que esses pecadores foram rejeitados. Vocês não sabiam que isso foi para o vosso bem? Você não sabe que a queda deles é que deu lugar à vossa ressurreição? Vocês não sabiam que era mister que isso acontecesse? Que fossem endurecidos para que vocês alcançassem misericórdia? Vocês estavam perdidos, faltava dizer: eu então sou judeu. E ainda disse: quando eu começo a pregar a vocês, eu vou exaltar a minha nação. Esquecem isso. Ele disse: ainda a minha oração é para os meus irmãos. As minhas entranhas ainda estão a se mexer. Isso foi para o vosso bem. Então. Estão a dizer: estão a brincar. Né? É como mais ou menos quem zombar os angolanos. Assim, mais ou menos, alguém zomba os angolanos. Mas a terra dele, eles nem estão essa, não são um pecador mesmo. Eu vou lhes falar: não façam isso. Eles dormiram para vocês acordarem. Olha, eu vou lhes falar assim: estão a dormir para que vocês possam acordar. Depois eles também vão acordar. Aleluia. O Mário, quando sai do altar, ele já me conhece. Sabe quando eu saio do altar e ele, quando ele me encontra lá no escritório, ele vê o meu rosto. Aquilo que eu falei aqui. Não do altar da pregação, da ministração. Ministração das curas, né? Porque a palavra também é ministração. E ele me segue para vir me saudar e tal. E ele sentou e ele me falou assim: o diabo está te resistindo, não quer te dar Angola. E eu lhe falei: como poderia? Eu disse: você está pensando que eu estou a esperar que alguém me dá algo? Não. Eu vou resgatar Angola. Não é que ele vai me dar Angola. E eu disse: já imaginou se Angola estivesse já no meu bolso? No bolso até está. Mas que os angolanos levantassem as mãos santas e reconhecessem que Elias está na terra e não sei o quê. Já imaginou? Haveria probabilidade de não avançar. Uma nação em terra, hein? E multidões a verem, mas nem todas as multidões têm por condições possibilidade de vir até aqui. E a libertação, então, para outros campos. Não sei pregar o evangelho. Primeiro libertar, depois de pregar. E a libertação acontece no espírito e a pregação é no físico, que é a colheita. Semeia-se no espírito, colhe-se no físico, que são as almas. Era mister que isso acontecesse. Eu disse: esse é o epicentro da guerra. Então todas as forças estão aqui a lutar. Todas as forças do mundo. Vocês não viram que os americanos vieram e colocaram a sua tenda ao lado da minha tenda? Vocês não viram que o leão da Roma esteve aí no futuro? Eles todos estão a vir aqui a defender o reino. E o que é que você acha? Ou o que vocês acham?
os fortes a virem para a guerra no vosso território. Aqui, o epicentro da guerra, a região do conflito sofre. Sofre não somente com danos, mas com incredulidade, porque cada fortaleza que vem, ele aumenta a incredulidade, o jugo ao povo, a dureza. É uma arma também de guerra. Odeiem-no, rejeitem-no, para ver se ele possa se frustrar e a gente lhe captura. Não, mas eu conheço a lei da guerra. Por isso eu devo avançar até resgatar o último território. Então, feito isso, só que quem vem para a guerra, entrou na guerra. Eu vou lhe considerar como quem... Hein? Baltão. O russo Baltão sabe o que eu quero falar. Como diz o Vladimir Putin. É um alvo legítimo. Entrou na guerra, é um alvo legítimo. É muito forte, pá. Então, saibam disso. Que o tempo está cumprido. Esse slogan que vocês falam, está cumprido. Estamos cumprido. Estamos a viver os dias do milênio da restauração de todas as coisas. Do descanso da natureza. Do resgate da natureza. Paulo fala desse resgate, dessa libertação. Quando ele fala que a criação está com dores de parto, esperando a sua libertação. Já chegou a libertação da natureza. Não, Paulo, quando ele falou, ele disse que haveria. Falou que agora está a gemer, está a esperar até que seja resgatada. Está como uma mulher com dores de parto. Até que chegue aquele dia. E o dia chegou. Por isso, o que Daniel viu é agora. Agora vocês imaginem como disse Paulo. Paulo falou assim, Paulo disse assim, agora imagine quão grande era aquele homem, que até o patriarca Abraão foi entregar os dízimos do seu despojo. O patriarca Abraão está a tirar os dízimos do despojo e foi levar para Melquisedeque. Paulo pergunta, vocês o que acham? Se Abraão é o que tinha as promessas, o grande patriarca, que lhe foi dada a promessa de ser um Deus para com seus filhos. Povos, nações e línguas, como pai. E Paulo especifica, nenhum maior vai buscar ser abençoado por menor. Sem contradição nenhuma. O menor é abençoado pelo maior. Então, Paulo estava a dizer, aquele é maior. Por isso ele foi para lhe abençoar. E a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou o Abraão, do Deus Altíssimo. Ok? Agora, imaginem, vocês estão a viver os dias que foram prometidos, os dias profetizados, vaticinados, do grande confronto. Esses dias já foram falados desde o princípio. Da guerra entre a mulher e a serpente. Esses dias foram vistos por Daniel. Dos 4 ventos que lutavam no Mar Grande. Eles não lutavam com o Mar Grande. No Mar Grande. No mar. E não com o mar. Nesse momento, Elias está com
um pé na terra e outro pé no mar. E os olhos de Elias estão virados para as águias do céu. Esses 4 ventos todos são águias. Aleluia. Maranata. Elias vai abalar esses 4 ventos do céu que dominam o planeta Terra. Enquanto esses 4 ventos não forem abalados, não há libertação da criação na sua totalidade. Nos últimos dias não consigo pregar uma mensagem sem falar disso. É incrível. Eu posso colocar no meu coração, não. Já falei bastante disso, mas acabo falando disso. Precisa se abater os 4 ventos do céu para que a criação que foi sujeitada pela servidão do pecado possa ser liberta. E esses fundamentos, esses poderes, são os que manteram a criação na escravidão. E vem aí um aventureiro, um escravo do pecado, e vem dizer: esse homem, oh, seu escravo, eu vim para te libertar, pá. E se você não aceitar, eu vou te lançar no inferno. A minha missão é não vir para chorar para os rebeldes. Não. Não vim para chorar. A minha intercessão é diferente. Qualquer um que afrontar é cortado. É lançado nas partes baixas da terra. Ok? E os 4 ventos do céu serão esmiuçados. Serão totalmente derribados. E assim a criação nos 4 cantos da terra será liberta da servidão do pecado. Isso é restauração. Restaurando todas as coisas. Libertando os cativos. Pondo em liberdade os prisioneiros. E naquele dia, o anjo disse a João: diga a eles, quem é injusto, faça ainda a injustiça. E quem é justo, faça a justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Tudo leva ainda. O ímpio, seja ímpio ainda. Ou mais ainda ímpio. E o justo se santifique mais. O santo se santifique mais. Por quê? Porque não são dias de fazer brincadeira. Se o tempo já não está mais próximo, o tempo está consumado. Brincar mais? Por isso Deus dessa vez não veio para esperar. Já esperou muito, vai esperar mais o quê? Esperou 6.000 anos, pô. Já não é tempo mais de esperar. Brincou, tombou. A paciência de Deus ainda está aí. Em frações de segundos. Esperando um pegador hoje, amanhã. Não penso que vai ficar a esperar décadas e décadas. Não. São dias, anos. Não se arrependeu, é lançado no inferno. Também não chegou ainda o tempo em que a terra vai me temer mesmo. Não. Ainda não chegou o tempo. Há um tempo que a terra vai temer o homem, Elias. Já existe esse temor, mas não manifesto. Por isso eu vos dei as 3 palavras como uma promessa: temor, terror e tremor. Passamos do temor, que é medo, não é temor a Deus. Sei lá se diria medo, medo camuflado, com desprezo. Eu chamo isso medo com desprezo, porque sabe que você não
inspira perigo. Hoje agora me chamam de perigoso. Há um ano atrás o meu nome eles mudaram. Muito perigoso. Sabe por quê? Terror. Está a vir aí o tremor. Quando eu conquistar a terceira casa, e vou abrir o quarto selo, o mundo vai estar escuro. Pânico. Ok? E a terra vai saber que Elias manda na terra, está na terra e a terra é sua. Naquele dia, os quatro ventos já tombaram. A bandeira americana pisada no chão, profanada por Elias. O anticristo morreu. Aleluia. Então você que é santo, santifique-se ainda mais. Estou a falar, morreu não quando ele vai morrer no fim. Então eu estou lhe chamando de anticristo. Ele ainda não é anticristo. Estou a falar aquela morte para depois ressuscitar. Aquele que é santo se santifica ainda. E como é que um homem se santifica mais? Ou ainda mais? Como? Você sabia que Paulo disse que nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não pudessem ver aquela glória que era transitória. Mas nós somos como um espelho, resplandecendo ou refugindo a glória de Deus. E somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito Santo. Ok? Se a glória aumenta, e você sabe o que aumenta a glória? Quem sabe? O que traz a glória no homem? Hã? A glória é produto de quê? Poder. Morte. Ok? Porque é a morte que suscita o poder e a glória. Quer o poder como a glória são resultados da morte. A mortificação. E sabe o que é morrer? Estar mais próximo de Deus, longe do pecado. E isto acontece através do sacrifício da nossa vida. Então, somos transformados de glória em glória. O Baltão, ele tirou aquela expressão que eu falei, não tem fumo sem fogo. Mas é possível ter fogo sem fumo, não é isso, né? Fogo poder, fumo glória. Não, mas para que o fogo caia... Não, eu já entendi. Para que o fogo caia, tem que ter um sacrifício. E para que haja sacrifício, tem que ter um altar. E um altar puro. Não é imundo, não. Se o altar está imundo, primeiro tem que ser reparado e purificado. E depois é que se coloca o animal no altar. E depois é que se põe o fogo. E depois é que vem a fumaça. Hã? E quando a fumaça, quanto mais o animal for queimado pelo fogo, mais aumenta a fumaça. A fumaça, no princípio, não é a mesma mais tarde. Você sabe, quando se queima uma fazenda, uma mata, primeiro uma pequena fumaça, com uma nuvem,
da chuva de Elias no Monte Carmelo. No princípio era como era no tamanho como da mão de um homem, mas depois cobriu toda a terra. Então a glória, ele cresce, assim como o poder, claro. O fogo aumenta. Você sabe que o fogo aumenta quando você também aumentar o sacrifício. Oh, aleluia. Diga amém. Por isso, temos que nos santificar mais. Quer dizer que se eu sou santo, eu não devo ser estático. Tenho que continuar a praticar a justiça, o que é justo. Tenho que continuar a se santificar, o que é santo. E assim também a glória de Deus e o seu poder vai aumentar. Para que naquele dia eu esteja bem com Deus. Para que as provas que estão a vir não venham me levar longe de Deus. Amém? Eu sou o Alfa e Ômega. Eis que vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, cada um segundo a sua obra, está a vir aí o galardão. A obra de Deus. O serviço a Deus. E os galardões estão a vir aí. Não te esqueças que existem galardões também para a condenação, que é o inferno, que depois será o lago de fogo, que arde com enxofre. O nome que o diabo lhe traz dor de cabeça. Lago de fogo. Quando eu falei agora lago de fogo, ele se manifestou agora. Quem ouviu? Sabe por que ele odeia esse nome? Quem sabe? Vocês ouviram, né? Ele detesta esse nome. Lago de fogo, que arde com enxofre. Eu tenho certeza que quando o diabo passa aí, tira os olhos para lá. O diabo... Se você mais ou menos tivesse com o diabo, ele perguntar, fala menos do lago de fogo. Ele vai te escorreçar, vai desaparece daqui. Vai te falar, se estás a me insinuar o quê? O que é que estás a querer dizer? Ah, o inferno, ele gosta de ouvir falar do inferno. O inferno é o quê? É a praia dele, onde ele vai atormentar as pessoas. Esse é o círculo, chama círculo, né? Sua montanha russa. É? Apesar que a montanha russa não tem nada a ver com o inferno, é o abismo, né? Que é a casa dele. Casa dele, abismo. Inferno, seu círculo. Sua praia, seu jardim. Jardim zoológico. Para viver os animais domesticados por ele. Para vir lhes atormentar. No seu resort, né? Para o seu passatempo. Como é que chama aquele aí? A sua Disney. Onde as crianças vão brincar. Então, mas que quando se fala de lago de fogo, as suas entranhas estremecem. Ele quer fingir que isso não existe, porque ele não sabe disso. Por isso a distração é o meio que ele usa. E aliás, o entretenimento. Ele também tem entretenimento. O seu entretenimento é isso que eu estou falando, é brincar com os seres humanos. Matar, roubar, destruir é o seu entretenimento. Quando massacra muita gente, ele sente prazer. Agora, mas que ele sabe muito bem que o seu fim será no lago de fogo que arde com enxofre. E aí ficará preso eternamente. Cuidado. E ele não irá lá sozinho, não. E ele está a trabalhar desde aquele dedão que trabalha para que esse lugar tenha muitos inquilinos, juntamente com ele.
Isso não vai lhe diminuir as dores. Mas o invejoso quer levar você. Ele quer que você vá também lá. Isso não vai aumentar nada, nem diminuir no tocante ao seu sofrimento, mas ele quer que você também vá para lá. Mas você foi comprado. Aceitaste a condição que o resgatador deu, então estás livre. A única coisa que deves fazer é permanecer nele. E assim a morte não terá poder sobre você. Ou eu vou, e eu venho. E quando eu vier, eu vou vos levar. Quando eu vier, eu vou convosco. E vou vos introduzir na casa do meu pai. Lá tem muitas moradas. Pô. Que coisa linda. Até aqui a exortação. Amém. Glory to God. Digam maravilhas. Maranatas. Magnífico seja o Filho de Deus. Aleluia. Poderoso Senhor. Uma mensagem muito rápida, mais eficiente. Digo amém. Quem está preparado para subir para o céu, permanece. Quem ainda não está, se prepara. Né? Quem ainda anda nos seus enganos e erros e pensar que a misericórdia de Deus vai trazer misericórdia para ele, sem ele praticar a misericórdia, está equivocado. Pô. Misericórdia para aqueles que praticam a misericórdia. Bem-aventurados são os misericordiosos de coração, porque eles vão alcançar misericórdia. Estão a entender, né? Graças a Deus. Oh, a luta continua. A vitória é da igreja, pois Jesus venceu. As ânsias da morte foram soltas, mas não puderam lhe reter. Saiba disso, que tu também venceste com ele. Alguém está doente entre vocês? Aqui no Zoom. Levanta a tua mão no ar. Direta. Se você disser, não, eu não consigo levantar a mão. Eu que estou a mandar. Levanta a mão no ar. Você vai ver, estás a ver mais ou menos, né? Você fala alguém que não consegue levantar a mão. Levanta a mão no ar. Quem não tem fé, ele vai dizer, não, não consigo. Eu não ando a levantar a mão. Minha mão não levanta, eu não consigo. Mas quem tem fé automaticamente veja como uma oportunidade de ele ser curado. Eu não consigo levantar, então significa que é a hora. Levanta a mão direta no ar. Tu que estás doente, tu que estás a interceder por alguém que está doente, levanta a mão direta no ar. Já levantaste? Eu sei que já levantaste. Já levantaste a mão no ar? Agora coloca esta mão que você levantou no lugar da dor, da enfermidade, na barriga, sei lá, nos seios, na cabeça, garganta, qualquer lugar. E você que está a interceder, coloca essa mão em direção, pela fé, aonde essa pessoa está. Fala assim, como nós fazíamos na Iurde. Estende as mãos na tua casa. Nós estendíamos as mãos nas nossas casas. Você já meteu a mão no lugar da enfermidade? Já estás a receber a cura também. Já levantaste as mãos
em direção à pessoa a quem você está a orar, já está a receber. E com essa mão que você levantou, também toca, sei lá, chave, documento, projeto, proposta, qualquer pedido que você fez, toca nisso aí. Pela fé, toca. Ah, não tem algo mais ou menos para eu tocar. Toca no teu coração e determina e diz: vai acontecer. Sobre a tua palavra, diz assim, sobre a palavra de Elias, eu toco nesse problema e o problema já saiu. Eu toco nessa enfermidade e a enfermidade, eu toco nessa chave, eu toco nesse projeto, sobre a tua palavra, a palavra do homem. Amém? Já era. É incrível. Tem pessoas que foram correr no banheiro, que tinham prisão de ventre, gripe, é? Irritação na garganta sumiu, os pulmões se abriram. Tem pessoa que está a desfrutar agora aí, está a dizer, meu Deus, sim, estão a viver os dias em que o poder e a glória de Deus são manifestos. A Shekinah, a glória, o Shabbat do Senhor. Agora, mande vossos testemunhos, quer das coisas que estão a acontecer agora, como dos que já aconteceram. Não mande dos que ainda não aconteceram. Dos que aconteceram agora, dos que já tinham acontecido. Mandem.